A praça é o ponte de Bebedouro. A praça era encontro, a praça era desencontro, né? Na praça começava a namorar, na praça terminava o namoro. Era tudo ali na praça, né? Os parques. E a minha mãe também tinha uma banquinha na praça, vendia pipoca, vendia água, vendia refrigerante. Então, tornou amigo, né? Então, meus filhos nem pagavam mais. Teve época que meus filhos nem pagavam parque mais. E outra coisa, minha mãe, ela gosta muito de conversar. Então, ela conversava com muita gente. Lá, muita gente mesmo. Uma pessoa que sentava lá, falar boa tarde, misericórdia, não sai de lá mais não. Minha mãe já sabia da vida dessa pessoa todinha, porque ia perguntando. Um certo dia, quando eu saí de casa, em plena pandemia, que eu vivia interditada, próximo à minha casa, bem na calçada, aí foi que eu fiz, o que é que está acontecendo? Será que isso realmente vai atingir aqui, né? Porque eu não sei se a gente fica assim meio negando, né, a situação, mas as pessoas realmente vinham, olha, Bebedouro vai afundar, Bebedouro vai afundar, né, depois disso. Mas isso já foi, eu creio que depois de uns 6 meses, 8 meses, né, porque até então tudo era voltado para o Pinheiro. Tudo era Pinheiro. Então, jamais eu podia imaginar que a gente também ia ser assim tão atingido. E a minha filha também esteve lá, esteve bem apreensiva, foi lá na minha casa com o mapa. Mãe, senta aqui, olha isso aqui, olha e agora, né? Minha filha ficou apavorada. Ela ficou. Eu disse, mulher, isso é mentira. Eu disse, isso é mentira. Aí a gente foi lá olhar o mapa, isso daqui sempre aconteceu. Alagamento aqui em Bebedouro, sempre. 30 anos morando ali. E a Defesa Civil foi lá 2 vezes. Né? Foi lá a primeira vez, olhar, né? E disse que realmente que a gente tinha que sair e tal. Mas depois foi lá novamente, que é para perguntar por que a gente ainda não tinha saído. Mas a minha mãe botou para fora todo mundo. Foi. Eu não estava em casa, mas a minha mãe disse, eu botei tudo para fora. Eu disse que eu só ia sair da minha casa no dia e no horário que eu quisesse. Tanto é que a minha mãe disse, olha, tu se vira, eu não sei de nada, não quero nem saber, deixa, tu é que vai tomar conta de tudo. Eu disse, meu Jesus, como é que eu vou tomar conta disso? Né? Porque a casa é dela, né? A casa não era minha, então ela... E foi assim. Eu digo que isso pra gente, assim, ficou muitíssimo difícil, com sequelas, porque depois de 4 meses ela sofreu um AVC, né? E antes disso ela se trancou, né? Era só do quarto para a cozinha, e estava sempre doente, né? E pronto, depois de uns 4 meses, aí ela sofreu esse AVC, né? Quando eu saía para eu fazer as fotos, eu não saía só, eu sempre saía com meu irmão, né? Porque também estava muito esquisita a rua e tal, aí eu sempre levava ele. Mas em certas residências que a gente entrava, a gente sentia mesmo, vamos dizer, uma energia não tão boa, né? Uma coisa meio abafada, meio nebulosa, né? E eu chegava com dor de cabeça em casa. Chegava. E o que eu também fiquei bastante triste foi com o mangue. Porque hoje a gente não vê mais o mangue, né? Não existe mais a casa, ela foi demolida, né? E justamente em cima do mangue, gente, né? Tinha caranguejo ali no mangue, né? Olha, moramos lá há 30 anos, a gente nunca comeu um ganha-amor. A praça de Bebedouro ela é única, né? A casa que a minha mãe tanto gostou e comprou aonde ela queria, na rua que ela se apaixonou, daquele movimento todo, não vai ter outra rua
Cônego Costa, eu até esqueci. Cônego Costa, não vai ter outra. Não vai ter outra praça, não vai ter outra casa, entendeu?